Os ministros do Supremo Tribunal Federal debateram na sessão plenária de hoje sobre a ação da Assembleia Legislativa de Goiás que questiona a interpretação da lei que regulamenta o plebiscito. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou a sessão e traz ao vivo novas informações sobre o caso. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Depois de mais de 4 horas de debates, os ministros decidiram que em plebiscito para a criação de novas unidades federativas deve ser ouvida tanto a população da área que vai ser emancipada quanto a população da área que vai perder território. A decisão foi tomada durante o julgamento de uma ação em que a Assembleia Legislativa de Goiás questionava a lei que regulamenta o plebiscito. William, a decisão de hoje também é importante porque ela já vai ser aplicada no plebiscito marcado para dezembro, que vai discutir sobre a divisão do estado do Pará em 2 novos estados, Tapajós e Carajás. Ou seja, toda a população do estado do Pará vai ser consultada sobre essa divisão. Veja agora como foi a primeira parte da sessão plenária desta quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal se debruçou nesta quarta-feira sobre uma ação proposta pela Assembleia Legislativa de Goiás, que questiona a interpretação dada para a lei que regulamenta o plebiscito. De acordo com a norma, a decisão sobre a incorporação ou divisão de municípios, estados ou territórios deve ser tomada pela população diretamente interessada, que seria tanto os que vivem no território a ser desmembrado, quanto os que moram na região que perderá território. Como se pode conceber que na consulta ao interesse de uma minoria se dissolveria essa consulta junto a uma maioria, em tese oponente? Se a Corte considerar que não é inconstitucional, nunca mais haverá criação de Estado no Brasil. Atuou como amicus curiae no caso o Instituto Pro-Estado de Carajás, já que a decisão proferida nesta ação poderá ser aplicada no plebiscito marcado para dezembro, que vai decidir sobre a divisão do Pará e a criação de 2 novos estados, Tapajós e Carajás. Naturalmente, as minorias buscam a emancipação. E convocar as maiorias para dizerem sobre o futuro das minorias é o mesmo que sufocar-lhes a voz. É o mesmo que dizer, não falem, vocês não têm o direito de emancipação. Para o advogado-geral da União, no caso específico do Pará, se o plebiscito for restrito à população da área ser desmembrada, 60% da população do Estado não será ouvida. É isso que o Constituinte faz com a emenda constitucional. Ele estabelece que comunidade interessada não é apenas aquela comunidade que ficaria localizada na área desmembrada, ao referir-se ao município, mas todos aqueles que diretamente são influenciados por essa decisão. Aquela população que tem uma perda, não só territorial, mas também uma perda de recursos tributários, de repartição de recursos tributários, esta população seria profundamente, diretamente atingida por essa decisão. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, defendeu que em caso de plebiscito para divisão ou incorporação de estados ou territórios, seja consultada tanto a população que vive no local a ser desmembrado, quanto a que mora na região que perderá território. O querer ou não querer da população num processo de divisão territorial não pode ter relevância na definição de qual é o alcance da expressão população diretamente interessada. Para tanto, o que importa é exclusivamente verificar qual população será diretamente afetada pela divisão. Pois também aqueles que são contrários ao desmembramento têm o legítimo interesse e o direito de manifestar a sua vontade, tanto quanto aqueles que são favoráveis. Essa é a razão do plebiscito.